Como funcionam os fundos de investimento? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM e planejador financeiro CFP. E no novo vídeo da série Ramiro Responde, no nosso 29º vídeo, eu vou responder a dúvida da Selma Maria, que perguntou como funcionam os fundos de investimento. E, evidentemente, eu achei esse assunto bastante pertinente e fui muito além da pergunta dela, tendo aqui uma verdadeira aula sobre fundos de investimentos, criando um material que está muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se isso faz sentido para você, se você se interessou por assunto, eu já peço que você fique aqui comigo até o final do vídeo, dê um like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e clica aí no sininho do lado do botão de inscrição para ser notificado aí a cada vídeo novo aqui do Clube do Valor. Dito isso, pode rodar a vinheta que eu já volto aqui com o conteúdo. Bora lá! Então vamos lá. Comecei aqui separando alguns pontos básicos, que de básicos quase não tem nada. São bastante pontos importantes aqui sobre fundos de investimentos. Eu vou passar rapidamente até para tornar esse vídeo bastante objetivo. Qualquer dúvida você pode deixar seu comentário aqui abaixo, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto, o que é um fundo de investimento para quem ainda não sabe? Um fundo de investimento, ele é uma união de vários cotistas, uma união de investidores que se juntam, compram cotas de um fundo, botando o seu dinheiro dentro do fundo, o fundo pega esse dinheiro, compra ativos para sua carteira e esses investidores que botaram dinheiro lá recebem cotas do fundo em troca, né, do dinheiro que eles colocaram lá dentro, e as cotas se valorizam ou não de acordo com os ativos da carteira do fundo. Então tentei explicar isso aqui em alguns pontos aqui do mapa mental, mas em resumo do resumo é basicamente isso. Segundo ponto, um fundo de investimento ele tem basicamente três figuras principais. Um custodiante, que é uma empresa responsável por fazer a custódia dos ativos do fundo. Um administrador, que é o responsável pela parte legal do fundo, de cumprir normas da CVM, de calcular taxa de administração, calcular taxa de performance, etc. E a gente também tem uma gestora responsável, que é aquela empresa que faz a decisão, que toma a decisão de onde investir, seguindo aí as políticas de investimento do fundo. O gestor é como se fosse o cérebro do fundo, a pessoa, a equipe, a empresa que vai decidir quais ativos comprar com todo esse dinheiro aí que lhe foi confiado à sua gestão. Então essas são as três principais figuras, elas são remuneradas através da taxa de administração e de performance e boa parte dessa taxa vai para a gestora, até porque a maior responsabilidade é dela, a responsabilidade de tomar a decisão de investimento do fundo. Os fundos eles podem ser classificados de várias formas diferentes e aqui eu peguei as quatro macro formas, né, que são fundos de renda fixa, de ações, multimercado e cambial. Os de renda fixa tem que ter a carteira composta por ativos de renda fixa. Os de ações devem ter pelo menos 2/3 da carteira, ou 67% da carteira, concentrada em ações, em renda variável. Os multimercados eles têm maior liberdade, maior flexibilidade na escolha de seus investimentos, ele não tem tanto compromisso de concentração em nenhum ativo. Claro que dentro da política do fundo pode ter algum compromisso, mas em via de regra não tem. E os fundos cambial ou fundos cambiais, eles devem ter 80% da carteira, no mínimo, concentrada em ativos ligados à moeda estrangeira, porque eles são fundos, né, atrelados ao câmbio. Então, essas são as quatro principais classificações de fundos de investimento, mas existem também várias outras subdivisões que variam aí de acordo com o risco que o fundo assume e com a estratégia que ele segue para investir. E eu vou deixar aqui por alguns segundos apenas, na tela do meu computador, aqui na tela que você está assistindo, as diferentes classificações de fundos de acordo com a Ambima. Então, nível 1 foi o que eu falei agora, e dentro desse nível 1 tem nível 2 e nível 3, então que podem ter um fundo assim que seja de ações, que seja um fundo de gestão ativa, onde o gestor vai escolher com liberdade quais ações adquirir, e do setor de tecnologia, que só possa comprar ações do setor de tecnologia dentro dessa regra de escolher ativamente quais ações desse setor adquirir. E várias aí combinações, daria para fazer uma conta de quantas diferentes combinações daria, mas não é o caso aqui, não é o assunto principal desse vídeo. Além disso, os fundos também podem ser abertos ou fechados. O que é aberto? Aberto é aberto a novos aportes, a novos resgates, quando os cotistas quiserem. Ou seja, quando eu quiser, eu faço um aporte novo e daí, quando eu quiser, eu faço um resgate, resgatando, né, o dinheiro para mim, recebendo de volta o valor investido de acordo com a quantidade de cotas que eu possuía. Ou podem ser fundos fechados, em que o número de cotas é fixo e o investidor só vai poder deixar o fundo em determinados períodos ou na sua liquidação. Então, esses são os principais pontos de classificação de fundos de investimentos. Agora vamos falar um pouco sobre cobranças e taxas de um fundo. Vamos falar agora um pouco sobre cobranças e taxas dos fundos. A começar pela taxa de administração, que todos os fundos praticamente possuem, que é uma taxa que o gestor e o administrador ganham
por fazer todo o trabalho de gestão do fundo, de escolha da estratégia de compra e venda de ativos e também, né, de administração dos dados legais, da prestação de contas aí do fundo. Em fundos de renda fixa, a taxa de administração varia muito, muito mesmo. Depende do aporte mínimo que o fundo permite, depende do gestor que faz a gestão do fundo. Só para te dar um norte aqui, fundos de renda fixa de bancos com aporte mínimo baixo, ou seja, liberado aí para todo mundo, tem taxas muito altas, podem passar de 2% ao ano, que para um fundo de renda fixa é uma taxa altíssima, que compromete, né, diretamente a rentabilidade. Uma vez que a rentabilidade do fundo, o valor da cota do fundo, ele nada mais é do que o valor da carteira do fundo, menos as despesas do fundo, e taxa de administração é uma despesa dos fundos. Agora existem fundos de renda fixa geridos por gestores independentes, com um valor mínimo de aporte até razoável, de 5, 10 mil reais, com taxas baixas, de 0,5% ao ano, 0,6% ao ano, que beleza, já é muito mais competitivo. Em fundos de ações, eu peguei um exemplo para te dar um norte também, a média, né, o comum do mercado, o prátice do mercado é 2% ao ano. Depois da taxa de administração, a gente tem a de performance, que nem todos os fundos têm. Os de renda fixa geralmente não têm, mas fundos com gestão ativa, como os fundos de ações, como os fundos multimercados, possuem essa taxa de performance também, que na média é de 20%. 20% sobre o resultado do fundo que exceder algum determinado benchmark. Então, fundos de ações geralmente utilizam o Ibovespa, fundos de multimercado geralmente utilizam a taxa CDI. Então, como é que funciona? Se a cota do fundo subiu mais que um determinado benchmark no período, já líquido da taxa de administração, esse fundo vai receber ainda mais 20% sobre o valor que excedeu esse benchmark. Então, digamos que eu tenho um fundo de ações que tem rendido 20% dentro de um ano em que o Ibovespa rendeu 10%. A gente rendeu 10% a mais que o Ibovespa. Então, o retorno excedente foi 10%. Sobre esse 10%, incidem aí 20% de taxa de performance. Então, 20% de 10% é 2%. Então, eu, gestor, vou ganhar mais 2% de bônus por conta aí da boa performance que eu dei, por conta do bom desempenho do fundo. E o fundo, né, vai dar uma rentabilidade líquida de 18%. Ou seja, os 10 que empataram com o Bovespa, os 10 excedentes, menos os 2 aí da taxa de performance. Não sei se ficou fácil de entender, espero ter conseguido explicar aqui rapidamente. Falado então da taxa de administração e de performance, vamos para o Come Cotas, que é uma bizarrice aqui do mercado brasileiro, que nada mais é do que uma antecipação do imposto de renda a ser pago pelo investidor. Então, como é que funciona? Todo semestre, final de maio e final de novembro, o fundo antecipa o pagamento de imposto de renda que o cliente teria que arcar se fosse fazer um resgate. Então, digamos lá que tem um fundo de renda fixa de longo prazo, então que a taxa de imposto de renda ela chega a 15% depois de 2 anos. Tem aí investido 10 mil reais e esteja com 11 mil reais, tenha subido aí 10%. Sobre esses R$1.000 de lucro, teria que pagar, se eu fizesse o resgate, 15%. Então, se eu fizesse o resgate total do fundo, eu ia receber aí 10.850, né? Ia perder esses 15% sobre o lucro que eu tive. O Come Cotas, o que ele faz? Ele antecipa, calcula, olha, tu teria que pagar 150 de imposto se você fosse fazer o resgate e tira as tuas cotas no limite para ela empatar com esses 150 reais, né, que é o valor que você deveria pagar de imposto se você fizesse o resgate. Então, uma antecipação do imposto que você acaba pagando antes, e o que isso acontece? Como esse imposto antecipado, esse valor ele já sai da sua aplicação e ele não vai render mais em cima daquele valor. Então, no longo prazo, o efeito do Come Cotas acaba sendo bem ruim para o investidor, criando assim, um efeito bastante negativo, que infelizmente é uma regra aqui que a gente tem que é uma obrigatoriedade, né? Uma regra do mercado financeiro brasileiro. Mas nem todos os fundos possuem Come Cotas, e aqui eu destaco os fundos de ações, que não possuem, e os fundos de previdência, que também não possuem Come Cotas. Embora a gente veja em muitos fundos de previdência com taxas extremamente altas, que acabam descompensando esse fato positivo deles não terem Come Cotas. Dito isso, vamos para as taxas de entrada e de saída, que é outra taxa bizarra aí que os fundos têm, que é quando eles cobram um percentual sobre os aportes que você faz. Ou seja, um fundo com taxa de entrada de 5%, se você aportar aí R$1.000, vai ser tirado 5%, vai equivaler como se você tivesse aportado 950 e o dinheiro vai ter que render para bater de novo nos R$1.000 que você aportou. Então, uma coisa assim muito nociva aí para o investidor. E a taxa de saída é a mesma coisa, só que na saída, né? Se você fez lá o resgate, sei lá, R$10.000, a taxa de saída é 5%, você vai receber R$9.500 porque perdeu 5 aí por conta dessa taxa aí meio bizarra. Felizmente, essas taxas estão cada vez mais raras no nosso mercado financeiro brasileiro. Então, é uma evolução aí que a gente está tendo, não ter mais tão presente a figura da taxa de entrada e da taxa de saída. Para fechar os pontos básicos, um ponto importante, os fundos de investimentos não são cobertos pelo FGC, nem
o investimento na cota deles tão poucos ou os investimentos que os fundos fazem em ativos cobertos pelo FGC. O investimento inicial pode variar muito, de acordo com o fundo, com a característica, com o gestor. Então existem fundos com um mínimo de R$100 de aportes e fundos com um mínimo de R$200 mil de aportes, só para citar dois exemplos extremos aqui. E a liquidez do fundo pode variar bastante também. Tem fundos com liquidez diária, que você faz o resgate em D+0 ou D+1, fundos com liquidez de uma semana, de D+5, fundos com liquidez de um mês, D+30, fundos com liquidez de 2 meses, D+60, e ainda tem fundos com liquidez alta, de D+30, D+60, que cobram uma taxa de saída se você quiser ter a liquidez imediata. Então eles cobram um pênalti aí para o investidor que quer ter liquidez. Isso varia muito de fundo para fundo. Dito isso, esses pontos básicos, que por si só já daria um vídeo inteiro, vamos responder agora uma pergunta muito importante, que é se vale a pena investir em fundos de investimentos. E aqui eu trago vantagens e desvantagens, mantendo sempre a nossa linha de transparência, né, ao mostrar todos os pontos positivos e negativos. De vantagens, temos 3. Gestão profissional, diversificação com pouco dinheiro, teoricamente, né, se a carteira do fundo for diversificada, e comodidade. É muito simples. A única decisão que você deve tomar é em qual fundo ou em quais fundos investir. Por gestão profissional, faço um parênteses, põe aí um alerta. O fato de ter que ter um gestor profissional, um gestor credenciado pela CVM a fazer a gestão do fundo, não significa que ele vai fazer uma gestão boa. Então existem muitos fundos que têm resultados muito ruins, muitos fundos que fecham por conta de maus resultados, e tem muitos fundos aí que micam, né? Caem 90%, 80%, 95%, especialmente aí fundos de ações ou fundos multimercados que tem uma carteira um pouco mais arrojada. Então só o fato do gestor ser credenciado pela CVM não significa que ele é um bom gestor, e aqui você vai ter que fazer uma análise que eu vou tratar também nesse vídeo aqui. Das desvantagens dos fundos, o que a gente tem? O fato de que as altas taxas podem e vão prejudicar a rentabilidade. Qualquer taxa prejudica a rentabilidade, e se ela for muito alta ela vai prejudicar bastante a rentabilidade. Você não tem controle sobre a carteira, a única coisa que você tem controle é sobre qual fundo você investe. E existe um maior risco que, apesar de o fundo poder ser diversificado e mitigar esse risco, não existe, né, a cobertura do FGC. Se o fundo micar, se o fundo, sei lá, daqui a pouco concentrar a carteira, errar as apostas e cair 70%, 80%, 90%, você não vai ter seu dinheiro de volta. Você não vai ter seu dinheiro de volta. Minha recomendação sincera para você: estude para fazer por conta própria a gestão da sua carteira, que existem várias vantagens da gente gerir por conta própria, da gente investir direto nos ativos. Mas também não descarte a possibilidade de investir pelo menos um percentual da sua carteira em fundos de investimentos. Por quê? Porque existem bons fundos e tem como você encontrar bons fundos por aí. Claro, tem que sempre ponderar benefício contra ponto negativo, mas existem sim bons fundos de investimentos, embora eu seja um defensor do investimento por conta própria. Eu acredito realmente que toda pessoa pode fazer gestão por conta própria da sua carteira, e não à toa a gente tem aqui mais de 100 vídeos, mais de 100 artigos no Clube do Valor tentando ensinar como fazer isso. Próximo ponto do vídeo: como escolher um bom fundo de investimentos. De novo, vou te ensinar a pescar aqui e não necessariamente dar o peixe. E para isso eu destaco 4 pontos importantes. Primeiro, análise de taxas. Segundo, análise da carteira do fundo. Terceiro, análise do histórico de performance. E quarto, análise do gestor. Começando pelas taxas aqui, é bom ressaltar mais uma vez que taxas altas elas podem comprometer a rentabilidade. Então descarte dos fundos que têm taxas astronômicas, taxas muito acima da média do mercado. Sobre a análise da carteira, a pergunta que você deve se fazer é: a carteira está diversificada? E para isso é preciso analisar sua composição. É possível fazer isso através da CVM, com informações gratuitas, sem ter que gastar dinheiro. Eu ensino passo a passo de como analisar uma carteira de um fundo de investimentos numa das aulas do nosso curso Descomplicando o Mercado de Ações, mas nada impede que eu venha fazer um vídeo gratuito aqui sobre isso no futuro, e se for o seu interesse, comenta aqui abaixo. Depois, histórico de performance, que é geralmente o primeiro ponto e único ponto que as pessoas analisam, mas eu vejo aqui como sendo o terceiro ponto mais importante. E, embora muitos digam que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, é importante sim analisar o histórico de performance para entender a volatilidade do fundo, como ele se desenvolve, o zigue-zague da sua carteira, ver como ele se desempenhou em períodos de crise e se o maior risco que o fundo correu compensa o maior potencial de retorno que ele se propõe a entregar. Então é importante sim analisar a performance. E por fim, também algo que quase ninguém faz é conhecer melhor o gestor. Importante também para que você tire suas dúvidas sobre como a gestão é realizada, e mais do que isso, para que você entenda como a política de investimentos do fundo é realizada. Qual a estratégia do fundo, se ele segue uma estratégia, se a decisão está na cabeça de uma mente brilhante ou existe uma estratégia documentada passo a passo que o fundo vai seguir. Enfim, para fazer uma boa análise qualitativa do gestor. Para fechar aqui, separei
2 pontos. Primeiro, como investir em fundos de investimentos. Existem basicamente 2 formas. Uma é investir diretamente no fundo de investimento, ou seja, abrindo sua conta junto à administradora e fazendo uma TED para o fundo em troca de cotas. Para isso você não precisa de uma corretora. E a outra forma é através de uma corretora, que daí você tem uma conta numa corretora de valores, põe dinheiro na sua corretora e dentro da plataforma da corretora você escolhe um fundo aí para investir. Então, diretamente é isso, né? Você define o fundo desejado, identifica a administradora e entra em contato para saber como investir. Pode entrar em contato com a gestora também. E geralmente vai ser bem da forma que eu falei. Você vai conhecer as regras, filosofia, política do fundo, etc. Vai receber uma documentação, uma papelada que vai ter que imprimir, assinar e mandar para lá. Mandar lá para a sede do gestor, da administradora, e fazer uma TED para a conta do fundo em troca das cotas. E através de uma corretora, é a forma aí que a maioria dos investidores, pessoas físicas, investem, que é abrir a plataforma da corretora que você tem conta, se você já tem conta numa corretora, analisar os fundos de investimento disponíveis para investimento, selecionar o fundo que você preferir e investir nele. E qual a minha visão? Existem pontos pró e contra em cada um dos casos. Investir numa corretora pode ser muito mais cômodo para você e pode ser até mais vantajoso se você já tiver outros produtos nessa mesma corretora, até para enxergar toda a sua carteira num lugar só. Mas, por outro lado, tem muitos fundos bons que não estão em plataformas de corretora. Daí não resta outra alternativa a não ser seguir esse passo a passo da forma direta de investimento. E, às vezes, um fundo de prateleira da corretora, é bom deixar isso bem claro, pode ter uma taxa maior do que o fundo por si só. Isso acontece muito quando as corretoras criam fundos espelhos de fundos famosos. Então, digamos, a gente tem lá o fundo verde, por exemplo, que é um fundo bastante famoso, com rentabilidade muito boa no histórico, um gestor muito famoso, que é o Luiz Stuberger. E esse fundo, digamos, está fechado para captação, mas abre a oportunidade de investir para investidores da corretora X, que investem num fundo espelho com uma taxa maior do que esse fundo, e esse fundo espelho investe nesse fundo que já tem sua taxa. Então cria uma sobreposição de taxas e acaba ficando um pouquinho mais caro, né, o investimento via corretora quando existe esse caso. Para fechar aqui com chave de ouro, eu mostrei aqui pontos prós e contras, e uma pergunta que às vezes pode surgir é se é possível ter uma gestão profissional sem investir via fundos. E a resposta é felizmente um sim. E como isso? Através de um mecanismo chamado gestão de carteiras administradas, que é um produto que eu ofereço através da minha gestora, da GM Brasil Investimentos. A gente é responsável aí pela gestão da carteira administrada de dezenas de clientes, em dezenas de milhares de reais de patrimônio gerido. E como é que funciona? Você, investidor, né, o seu CPF, é o detentor dos ativos e o gestor, o que ele faz? Ele escolhe quais ativos comprar, ele dá as ordens de compra dos ativos e faz toda aquela parte estratégica importante do gestor, pegando essa vantagem, né, que é uma gestão profissionalizada, e tirando aquelas desvantagens de ter comicotas, da taxa ser mais alta, etc. e tal. Até porque, geralmente, a gestão de uma carteira administrada acaba funcionando como um fundo multimercado, porque é uma gestão que envolve renda fixa, renda variável, etc. e tal. E as taxas cobradas, né, pelo menos as nossas taxas cobradas na GM Brasil, são inferiores às taxas de um fundo multimercado ou das taxas de um fundo de ações. Se esse serviço interessa para você, manda um e-mail para allo@clubedovalor.com.br para tirar mais dúvidas para que a gente possa conversar melhor. E, dito isso, acabamos aqui o conteúdo desse vídeo, conteúdo bastante extenso, um assunto muito extenso, falar sobre fundos de investimentos. Vai muito além até mesmo desse próprio vídeo, poderia fazer um curso só sobre fundos de investimentos, mas espero aí ter respondido a dúvida de muitas pessoas com essa aula. Se você gostou, deixa um comentário explicando qual ponto foi mais legal para você, o que você mais aprendeu nesse vídeo, até para eu entender como a gente pode melhorar os próximos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, clica no sininho para receber novas notificações e dá um like nesse vídeo aqui, como sempre. Te encontro aí na semana que vem nos nossos próximos vídeos aqui do Clube do Valor. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.